não estou vendo aqui. Ah, vi agora. 87,9. 87,9. Está entrando no ar o programa Curada para Curar, da Igreja Assembleia de Deus Internacional do Guará, em Alhandra. A pessoa do pastor Douglas, apresentadora, missionária Valdívia. Abençoe a vida de cada um que está nos ouvindo, que nessa tarde o Senhor, eu creio que Ele vai falar poderosamente ao seu coração, que nessa tarde você possa se encher da glória de Deus, porque Deus, Ele tem um remédio para você. E nessa tarde vamos começar o programa já com louvor. Nada está perdido. Se você acha que não tem mais jeito para você, eu quero lhe dizer nessa tarde que o Senhor, aleluia, Ele está te vendo. Ele te vê. E Ele vai descer com a resposta, com o socorro que você precisa nessa tarde para o teu coração. Que Deus abençoe. Nada está perdido.
é fiel para cumprir as promessas, irmãos. Agora vamos ouvir, né, escutar os apoios do programa Curada para Curar, os nossos patrocinadores. Restaurante do Robinson Delivery, agora com 4 opções de quentinhas. Quentinha de R$12 com 2 opções de carnes. Quentinha de 15 com 3 opções de carnes. Quentinha de R$16 com 4 opções de carnes. E a super quentinha com 5 opções de carnes. Com detalhe, a comida vai toda separada. E lembrando, no restaurante do Robinson Delivery não cobramos taxa de entrega. Atendimento de 11 da manhã às 2:30 da tarde. E mais opções de sobremesas com os delícias de abacaxi e muitas outras. Pagamento em dinheiro em espécie ou chave Pix. Faça seu pedido. Telefone WhatsApp 839-9161-1647. 9161-1647. Restaurante do Robinson Delivery, agora com 4 opções de quentinhas. Quentinhas de 12, 15, 16 e R$20. Restaurante do Robinson Delivery, comida gostosa de verdade. Em frente à Rádio Alhandra FM, com delivery grátis. Isto mesmo, a entrega inteiramente grátis. Entre em contato com a gente pelo nosso telefone WhatsApp 839-9903-1132. Restaurante Prato Cheio, com quentinhas a partir de R$14. Cardápios variados e super deliciosos. Também oferecemos self-service sem balança. Funcionamos de segunda a sábado, a partir das 11 da manhã. Restaurante Prato Cheio. É gostoso, é bom, é barato. Organização High Fest Produções. Aleluia. Também temos nosso patrocinador Estúdio Rei Estética. Lá você desfruta de todos os serviços: design de sobrancelha, design de rena, estética facial, maquiagem profissional, limpeza de pele. Está localizado em frente ao Banco do Brasil, em cima do prédio da Rosa Master. Fone 83993 199589. Estudo Rei. Amém? E agora, né, o momento mais esperado nessa tarde, a nossa convidada especial que está conosco vai trazer um pouco da sua história, da sua trajetória, da sua vida, daquilo que o Senhor fez na vida dela, do encontro dela com Jesus. Eu creio que vai ser impactante. Aleluia, você ouvir ela nessa tarde. Compartilhe essa live, amém? A nossa irmã Iana. Quem é Iana? Paz do Senhor, minha amada. A paz do Senhor, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Iana Muniz, sou mãe de 3 princesas, Beatriz, Júlia e Gessiana. Sou moradora de Alhandra e trabalho como assistente administrativo. Congrego na Igreja Verbo da Vida, também aqui em Alhandra. Um abraço ao pastor Josimar e Joelma, são casal pastoral da nossa igreja. Amém. Mas você é natural? Não, sou de Campina Grande. Campina Grande. Fui adotada em Alhandra. Foi adotada, que coisa boa. Alhandra é uma terra maravilhosa. Maravilhosa. Eu digo que Alhandra também me adotou, viu, gente? Agora eu sou natural de Alhandra. Isso. Mas, minha querida, como foi a sua infância em Campina Grande? Quantos anos você veio pra cá? Eu morei em Campina Grande até os meus
14 anos, né? E depois dos meus 14 anos eu vim para cá. Lá em Campina Grande eu morei a maioria do tempo na Fazenda Serra do Monte com meus avós e passei um ano em Campina Grande quando minha mãe teve que vir para cá, morar em Pitimbu para que ela pudesse trabalhar. E como na época não tinha transporte escolar, então eu tive que ficar em Campina Grande com minhas tias porque não tinha como eu vir para cá ainda. Aí eu tive que ficar lá. Aí, no caso, esse tempo da sua infância lá, você passou mais ou menos 14 anos. Mas a sua infância lá em Campina Grande foi uma infância boa, muitas brincadeiras? Porque a gente sabe que quando a pessoa é criada pelos avós, né, tem aquele mimo, né, aquele aconchego, né? Aí acho que pode tudo, né? Porque os avós deixam você fazer tudo, aquela liberdade. Então, me conta um pouco aí sobre se você tinha esse aconchego dos seus avós. Sempre foram muito amorosos, mas não tinha essa história de faz de tudo. Não. Não, né? E assim, por boa parte do tempo que passei lá, foi muito bom minha infância. Né? Morava no sítio, tirava leite, andava a cavalo, era muito bom, fazia queijo. Então foi muito bom essa fase que a gente passou lá. Né? Eu fui criada na igreja evangélica também, junto com eles, frequentávamos a igreja. E era muito bom, foi muito bom. Foi muito bom esse tempo que você passou, né? Aí durante esses 14 anos que você ficou lá com seus avós, você conhecia seu pai? Você tinha alguma aproximação com seus pais? Ele sempre ia lá, no caso, os seus avós eram paterno ou materno que você morava? Eu morava com meus avós maternos. Minha mãe morava junto com a gente, né, até a fase em que ela teve que vir para Pitimbu trabalhar. Então, quando ela veio para cá, eu fiquei em Campina Grande com minhas tias e passei a estudar em uma escola particular. Foi quando eu passei a ter um pouco mais de contato com o meu pai biológico. Eu não tinha um contato muito próximo a ele. No caso, você tinha quantos anos? Você tinha quantos anos quando você teve esse? Você tinha 12 anos quando teve esse encontro com seu pai. Não, a gente se via, mas era de forma muito rara. Não é aquela coisa, aquele aconchego do pai, né? Não tinha esse. Então, qual foi a idade que você começou a ter esse momento com seu pai? Aos 12 anos de idade. Quando eu fiquei em Campina Grande, minha mãe deixou ele responsável para me dar assistência, né? E aí foi quando eu passei a ter um certo contato. E como foi essa experiência? Foi uma experiência boa? Você gostou de estar mais próximo do seu pai? Conta para nós como foi essa sua experiência com seu pai. Não foi uma experiência legal, sim, né? Porque em determinado momento eu sofri abuso sexual e aí foi muito traumatizante, porque eu me sentia só diante daquela situação. Naquela época não existia telefone, WhatsApp, as facilidades que temos de comunicação hoje. Então não tinha como conversar com a minha mãe a respeito do que estava acontecendo. E a questão que também sua mãe não estava próxima a você, não. Né? No caso, esse abuso partiu da parte do seu pai, sim, com 12 anos de idade. Sim. Isso demorou muito? Foi muito tempo? Foi pouco tempo, graças a Deus. Foi pouco tempo. E assim, eu não tinha coragem de contar, porque eu tinha muito medo que meu avô... Ele ameaçava, assim? Ele me ameaçava, me chantageava. E eu tinha medo do meu avô descobrir e acabar com a vida dele. Né? Então eu guardei esse segredo por muito tempo e não tinha coragem de contar. Quando terminou esse momento difícil para você, quando você disse, agora, graças a Deus, acabou. Eu não vou contar a ninguém, mas ele foi embora. Quanto tempo passou isso? Foi pouco tempo, foram uns 5 meses que decorreu essa situação. E eu voltei a morar com meus avós na Fazenda Serra do Monte. Então foi a partir daí que eu consegui respirar. Só que aí eu estava tão traumatizada psicologicamente, emocionalmente. Com 12 anos eu não tinha noção de vida, eu não tinha noção do que fazer diante daquela situação, eu não entendia nada emocionalmente. Você eu era uma criança, para você. Né? Então eu fiquei com aquilo, com aquela ferida aberta e eu não sabia lidar com aquilo. Então foi quando eu vim saber que era depressão depois de grande. Né? Porque eu tinha tontura, eu desmaiava na escola, eu chorava, eu era uma pessoa sem identidade,
sabe? Aquela coisa, água me leva, água me traz. E eu não tinha estrutura nenhuma emocional. Quando você voltou para a casa dos seus avós, que você disse, agora eu estou livre. Então, você achou que estava livre, mas não foi bem assim, né? Então, você voltou para a casa dos seus avós, ficou em silêncio, mas isso já começou a mudar na sua escola, na igreja. Toda a minha vida mudou, porque a partir do que isso aconteceu, eu escutei muitas coisas negativas ao meu respeito. Ah, sua mãe foi embora, ah, sua mãe lhe abandonou, e agora você está aqui só. E então eu me sentia terrível, porque eu me alimentava daquilo que as pessoas me falavam. Então, cada vez mais eu ficava mais apavorada e cada vez mais eu não sabia como corresponder àquilo, nem como me sair daquela situação. Certo. Então, foi quando veio os sintomas, né, do estrago que estava emocionalmente dentro de mim. No caso, 12 anos passou, com quantos anos sua mãe se organizou e mandou lhe buscar? Com 14 anos. 14 anos, então a fase da adolescência. A fase né? Daquela adolescência. Então, mas sua mente já estava cheia, porque você já... Quem culpar? Isso. Eu vou culpar quem? Né? Então, você culpava quem? Minha mãe. Sua mãe. Por tudo que estava acontecendo, achava que ela é culpada de tudo. Exato. Por causa que eu estou aqui, eu passei por isso. Quando eu vim morar com ela novamente, ela tinha meu irmão, ela casou. E teve meu irmão, então eu estava tão encharcada de palavras negativas que eu achava que tudo ela era culpada de tudo. Né? E eu não, como é que eu posso dizer? Eu não tinha mais afeição por ela, eu não tinha mais consideração a ela. Por conta de tudo aquilo que eu tinha vivenciado e de tudo aquilo que eu tinha escutado. Então foi tudo tão traumatizante que era uma pessoa comum para mim. Por mais que eu tentasse disfarçar, por mais que eu tentasse me esforçar, mas na verdade o sentimento era esse, porque eu não queria falar daquilo que tinha acontecido. Mas a gente sabe que chega um momento que a gente não aguenta mais, né? Chega um momento que estoura, né? Você precisa falar com alguém. E quando foi esse momento? Quantos anos você tinha que você resolveu, agora eu não aguento mais? Eu preciso desabafar e dizer tudo. Cara dela, porque assim você fica revoltado e quer falar a verdade. Aconteceu isso com você, com a sua mãe? Chegou esse momento? Chegou sim, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi aos 16 anos, né? Durante esse período da adolescência que eu vim para cá, eu comecei a pesquisar sobre psicologia. Foi quando nasceu a minha paixão por psicologia. Então foi que eu vi e fiquei vendo a necessidade de conversar com ela sobre isso. Até porque ela sempre comparava, seu cabelo parece com o do seu pai, você parece isso com o seu pai. E eu vi ela falando com tanta assim, satisfação daquilo, que eu dizia, meu Deus, como é que eu vou contar isso para minha mãe? E ela sempre ficava lembrando da pessoa, do seu agressor. Porque ela dizia que sempre tem, né? É tão tal que hoje é assim, até com minhas filhas. Eu não gosto quando as pessoas fazem muito comparação, porque justamente eu sofria com isso, né? De ter essas comparações o tempo inteiro. E aí chegou uma hora que a gente estava no calor de uma discussão, justamente devido a isso, que eu disse, então eu pareço com essa pessoa, então vamos conversar sobre ele. Aí eu fui, coloquei, falou tudo, toda a história pra fora. Então, melhorou a situação? Começou a melhorar. Por quê? Porque eu estava tão ferida emocionalmente, eu estava tão desgastada psicologicamente também, que estava tudo muito tumultuado na minha cabeça. Como também na dela, porque agora ela com aquela bomba em cima dela, né? A forma como eu falei foi como se eu estivesse jogando toda a culpa em cima dela por conta disso, né? Então, assim, ficou todo mundo atordoado. Mas ainda não chegou o perdão? Não. Não chegou? Não. Então, eu acredito que ela sofreu, você Sim. sofreu, morando todo mundo junto. Isso. Uma adolescente revoltada. Porque, né, você não conseguia perdoar sua mãe, mesmo falando a verdade, mas não conseguia perdoar. E quando foi o momento que você perdoou? Diga aí. Foi um tratamento muito bom, viu, de Deus. Eu glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito.
em meu favor. E eu fui morar um tempo em Goiânia e foi lá que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Você conhecia Jesus por ouvir falar, nunca teve Isso. experiência, não é isso? Como a... Escute aí, gente. Eu sabia quem Jesus era, eu sabia quem Deus era, mas eu ainda não conhecia a Deus de uma experiência, não é que eu não conhecesse, mas assim, uma experiência profunda de tratamento, de intimidade com Deus. Eu e ele, sem ninguém dizer nada. Então foi a partir daí que Deus começou a trabalhar na minha vida. Foi quando eu me converti de verdade, né? Porque às vezes assim, as pessoas acham que porque é filho de crente, cresceu na igreja, não precisa aceitar Jesus, não precisa se converter, mas não é verdade, porque a salvação ela é pessoal e individual também, né? É assim, não é porque você é cristã que seus filhos vão ser. E aí eu tive que fazer a minha conversão, eu tive que levantar a mão, eu tive que verdadeiramente aceitar Jesus e deixar que Ele transformasse a minha vida. Então foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer. Porque aí quanto mais eu lia sobre psicologia, mais eu entendi o que tinha acontecido comigo e o que tinha acontecido com a minha mãe. E mais eu gerava intimidade com Deus, porque eu lia a palavra, eu buscava a Deus e eu tentava nele toda a força que eu precisava para vencer aquela situação. Então, a partir dos 17 anos, no caso, 16, 17, quantos anos? Foi a partir dos 20 anos. Demorou um pouco, viu? Demorou. Sofrimento. Mas você me contou que você gostava muito de resolver, já por conta da sua dor, você sempre queria resolver as coisas, né? Isso. Tomar a frente, resolver logo para... Tipo, você não deixava Deus resolver. Por mais que você conheceu Jesus aos seus 20 anos, mas você não deixava Jesus dirigir sua vida. Por quê? Porque eu ainda não tinha sido curada. Eu ainda estava ferida. As minhas emoções, elas não estavam equilibradas. E quando isso acontece na vida de uma pessoa, essa pessoa tem tendência a ter complexo de inferioridade, ansiedade, toque, né? E uma vida totalmente desregulada. Você não tem identidade, você não se acha ninguém, você acha que foi um acaso do tempo e aconteceu. Então, assim, você não se ama, você não se considera, né? E por isso que muitas pessoas, inclusive nós estamos no mês de setembro, que é um mês destinado ao Setembro Amarelo, né, em combate ao suicídio. Inclusive eu fui convidada pela Escola Adalto, né, pela professora Thaís, da turma de jovens e adultos. E a semana passada nós fizemos uma palestra lá sobre isso. E a culminância desse projeto será amanhã, em Subaúma, na Escola Antenor Ferreira, que é um conjunto entre a professora Thaís e o professor Júnior. Então, assim, a gente está tratando, eles me convidaram para ajudar nesse tema. Por quê? Porque o suicídio, quando vem, o suicídio, a pessoa que se suicida, ela não quer matar a ela mesma. Ela quer matar aquela dor que está doendo dentro dela. Então ela já tentou falar, ela já tentou vencer, ela já tentou de várias formas e não conseguiu. Então ela acha que para ela o fim é ela tirar a vida, porque já que ela não conseguiu arrancar aquela dor, então arranca a própria vida. E eu louvo a Deus por Ele ter me dado tantos livramentos disso acontecer. Você pensou nisso? Muitas vezes. Muitas vezes. A mão de Muitas Deus. vezes. A mão de Deus. E aí, quando eu comecei a ter essa experiência com Deus, eu me tornei uma pessoa muito radical, comigo mesma. Comigo mesma, né? Eu queria tudo ao pé da letra, mas eu sempre digo hoje que foi necessário. Preciso. Foi um tempo de reclusão mesmo, que eu radicalizei em tudo. E aí, quando eu voltei a morar com minha mãe, teve situações que eu me senti vulnerável às situações que eu já tinha vivido no passado. Quando você voltou para a casa da sua mãe, estava em paz ou voltou? Sim, não existia ainda o perdão completo. Certo. Ainda não estava uma ferida totalmente restaurada, mas já estava assim, no início, né? Eu já via as coisas de outra forma. Eu já tinha outra visão, eu já não a culpava tanto, eu já não a responsabilizava tanto. Porque aí eu comecei a entender o contexto da situação. Pelo fato de não ter telefone, de não ter contato, dela não estar presente lá para me defender.
Então foi negado toda a possibilidade dela participar diante daquela situação. Então foi quando Deus começou a trabalhar no meu coração e me mostrar que realmente naquela época ela não tinha o que fazer, não tinha como ela me defender, que ela não estava lá. Mas naquele momento você não pensava assim, Não. Né? Você queria resolver a situação, você falou agora, radical, tomou uma decisão, porque não conheceu Jesus, Isso. só que ainda precisava se curar. E você contou que quando você conheceu o seu primeiro, né, o seu casamento, o pai da Isso. sua primeira filha, conta um pouco dessa sua experiência. Você chegou e quando encontrou ele, esse aqui que eu vou casar e pronto. Foi radical, né? desse jeito, extremamente radical. Radical. Porque eu achava que isso ia solucionar toda a minha situação emocional, né? Eu queria resolver aquilo ali para que eu não tivesse mais vulnerável a outras situações que eu tinha vivido. Então eu queria resolver dessa forma. E aí foi bem complexa essa experiência. Chegou e disse, esse aqui eu vou casar e tá bom. Vai resolver o Foi problema. desse jeito. A emoção, resolveu o problema na hora, né? Como a gente conversou, colocar o curativo na ferida. Né? Mas não estava sarado. Mas quando o curativo arranca, Eita, foi doloroso, não foi essa sua experiência? foi muito doloroso. Aí você passou quanto tempo? Passei 2 anos casada, sofri violência doméstica, Olha, ainda tem, né? psicológica, emocional, principalmente durante a gravidez. Foi muito difícil para mim a gravidez de Beatriz, mas também foi emocionante. Por quê? Porque Deus tinha falado comigo a respeito disso, porque eu tinha síndrome de ovários policísticos e não tinha possibilidade de engravidar. Tinha que fazer tratamento, essas coisas. E um dia Deus usou uma irmã para mim, ela chegou para mim e disse, Deus vai te dar um presente. E quando ela falou sobre isso, dentro de mim testificou. Eu disse, eu vou ser mãe. Porque eu acredito que maternidade na minha vida é um dom. É um dom. Foi Deus que me deu realmente esse dom. Porque eu amo ser mãe. Amo. É meu prazer de viver é ser mãe. Mas esse seu companheiro, ele participava da sua mesma fé, ele era cristão, ou ele não era? Era só você? Porque isso aí é decisão, quando a gente toma as coisas pela emoção, quando a gente não deixa Deus dirigir, você acha que... Ele frequentava a igreja, mas não era convertido. Isso faz parte eu digo que tudo é um processo, você tem que saber dar os passos e saber com quem você está. Então, mais uma vez, você agiu pela emoção, você... Exatamente, eu queria resolver já. Né? Porque às vezes a gente acha que porque a gente conheceu a Deus, porque a gente entregou a nossa vida a Jesus, agora tudo vai acontecer instantaneamente. Não é assim. Não é assim. Que as promessas de Deus vão chegar e às vezes você quer dizer a Deus como é que Ele vai cumprir a sua promessa. Muitas vezes a gente se coloca na condição de dizer, Deus, você vai cumprir, então eu quero que seja assim, tal dia, tal hora. E quando Deus não faz da gente, que a gente achava que era para ser, então a gente se precipita. E toma decisões erradas. Por isso que é tão importante até um conselho às mulheres e a quem nos ouve. Nunca tome decisões em meio à pressão. A emoção, né? Do momento, ao calor do momento. Porque quando você está na pressão de uma situação, você nunca age com a razão. Você só age com a emoção. E a emoção, elas são traiçoeiras. Porque dependendo do sentimento que lhe move naquele momento, você pode tomar uma decisão boa, mas também você pode tomar uma decisão ruim. E muitas vezes, por causa disso, nos é oferecido um prato de lentilha e a gente acha que é um banquete maior do mundo. E a fome está ali no momento, né? Exatamente. Fome ali, né? Então a gente se alimenta daquele prato de lentilha e o que é que acontece? Vem as consequências disso. Aí a gente começa a questionar a Deus. Né? A gente começa a dizer, mas Deus, você me fez uma promessa, mas Deus, você falou isso comigo. E aí a gente começa a colocar uma culpa em Deus que Ele não tem. Só que Ele é nosso Pai, né? A culpa são nossas, são das nossas escolhas. É verdade. Né? Fui eu que escolhi, eu não esperei Deus fazer, eu fiz. Então Deus não tinha nada a ver com isso. No caso, passou quanto tempo você com o pai de Beatriz? 2 anos. 2 anos de sofrimento. Muito sofrimento. Aí chegou um tempo que você reagiu. Reagi. Quando minha filha nasceu, ali eu criei todas as coragens que eu não tinha. Eu criei quando eu olhei para os olhos de Beatriz a primeira vez. Eu não vou mais sofrer. Não. Eu disse, ela agora
era o combustível que eu precisava. Até então, eu mãe de Beatriz, 24 anos, eu não tinha identidade, eu não tinha amor próprio, eu não me amava, eu não me cuidava, eu não tinha prazer de fazer nada. Você cuidava das pessoas, você colocava a sua expectativa nas pessoas. Nas pessoas. Eu vivia o vício de agradar a todos, para tentar amaciar a minha dor. Né, para dizer assim, eu sou querida, eu sou benquista, eu sou amada. Então, eu tinha sempre essa função de querer cuidar de todo mundo. Mas, na verdade, aquilo era um vazio que existia dentro de mim ainda. No caso, passou o sofrimento de Beatriz, do pai de Beatriz, e você voltou. No caso, você foi morar onde? Que você falou? Você foi Sim, eu fui morar em Marinas do Abiaí. Foi né? lugar Fui morar, longe. morei numa casa de taipa, sem água, sem energia. Mas foi um tempo de tratar de Deus. Porque eu tive muita experiência com Deus. Muita experiência. Tinha irmão Gil, que é pastor, dirigente da congregação de lá. Ele e a família dele foi uma bênção na minha vida. E era quem me ajudava em oração, era quem pegava junto comigo. E foi um tempo que eu orei, que eu me consagrei ao Senhor. E quando eu saí de lá, eu pude ver pessoas convertidas, confessando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém. Então foi um sofrimento de tratamento para que eu não me precipitasse, mas também foi um tratamento daquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Aí, no caso, voltou para Ariana. Voltei para a casa da minha mãe. Novamente, olha Novamente. só. Porque precisava resolver aquilo, ainda uma questão, né? Então precisava acontecer algo para vocês, né? Resolver de uma vez. E passou quanto tempo na casa da mãe? Quanto pouco dessa experiência? Passei um ano, quase um ano, né, na verdade, na casa da minha mãe. E aí o sentimento era assim: não deu certo a vida conjugal da minha mãe, então a minha não vai dar também. E agora, do jeito que minha mãe ficou comigo, sozinha, agora eu estou sozinha com uma filha. Então era o sentimento de incapacidade, era um sentimento de frustração. Por quê? Porque eu me envolvi num relacionamento sem ser a permissão de Deus, né, tentando resolver uma situação, sofri as consequências da minha escolha e agora eu me sentia incapaz de seguir em frente com uma criança nos braços e saber da responsabilidade que agora eu tinha de manter ela no caminho do Senhor, porque eu sabia que ela era uma promessa de Deus na minha vida. Então aí as coisas ainda não estavam saradas, eu ainda estava atordoada e ainda não tinha tomado o rumo certo que Deus queria que eu tomasse. Tem pessoas que quando passa por algum abuso e quando a questão do relacionamento com outro homem não consegue. Você teve esse problema? Esse problema não. Eu nunca me relacionei com homens de barba. Olha, sabe porque seu pai tinha barba? Tinha. Nunca. Tenho pavor. Pânico. Certo. Aí, no caso, depois que passou esse processo, que você voltou, morou com a sua mãe, você conheceu mais alguém? Foi. Mas você ouviu Deus ou foi na emoção novamente? Na emoção novamente. Cuidado, gente, com as emoções. Porque assim, quando você tem uma vida emocional desequilibrada, tudo na sua vida desequilibra. Financeiramente, psicologicamente, com relacionamentos afetivos entre irmãos, amorosos, tudo desanda. Porque você vai sempre na tendência do agora. Vou resolver agora, vou tomar uma posição agora. E você não analisa as outras questões, né? Então foi o que aconteceu. Aí você conheceu o pai de Júlia e Gessiana. Passou quanto tempo? Passamos 6 anos casados. Mas não deu certo. Não deu certo. Eu estava na igreja, ele não estava. E a Bíblia diz que julgo desigual não prospera. Né? Porque um quer ir por um caminho, outro por outro. Então alguém vai ter que ceder para ir caminhar junto com alguém, né? E foi sempre uma situação difícil porque eu não abri a mão de Deus. E aí veio minha filha Júlia com uma gravidez difícil, porque antes dela eu tinha tido um aborto com 5 meses, era um menino, e aí depois veio a gravidez dela. Então foi muito difícil, eu tinha sangramento,
E era sempre aquela coisa, eu vou perder. Sempre Mas aquele ele medo. não era agressivo, igual o pai de Beatriz. Não, como você. não. Certo? Aí você conta que quando você conheceu o pai das duas meninas, quando vocês separaram, você saiu sem nada. Você tinha uma casa, né? Você começou Não, a gente tinha uma Vocês tinham casa, uma ele casa. saiu de casa. Eu fiquei na casa, grávida. Eu estava grávida de 3 meses de Beatriz, ou de Gessiana. E eu fiquei na casa. Ele saiu, eu fiquei. E aí eu fui me desjogando. Você trabalhava? Trabalhava, né, para cuidar das meninas e de tudo. Só que aí veio mais uma vez o sentimento de incapacidade. Mais uma vez o sentimento de frustração. E agora não era só Beatriz, era Beatriz, Júlia e Gessiana. Né? Então, assim, foi aí que começou a vir os pensamentos suicidas. Mas você ainda estava na igreja? Estava na igreja, mas não era curada. Não era curada, né? Exato. Eu era religiosa, mas não era cristã. Por quê? Porque quando eu orava, era assim, uma autocomiseração. Eu mesmo me diminuía, me destruía. Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que eu fiz tudo de errado, eu sei que eu não presto para nada, mas se sua misericórdia me alcançar, me acuda. Já tinha alcançado. Já tinha alcançado, mas eu, por errar e tomar as escolhas erradas, por não estar curada, eu continuava caindo sempre no mesmo erro. Então, esse momento que você passou, né, foi difícil? Extremamente Foi difícil, para você? extremamente difícil. Os amigos? Tinha muitos? Porque Há amigos mais chegados que irmãos, tinha amigos. mas há amigos que, na hora que você mais precisa, eles se vão. Então, foi nesses momentos que minhas amizades foram selecionadas, né? Porque foi no momento da dificuldade. E durante a gravidez de Gessiana, foi o meu processo verdadeiro de cura emocional. Foi na gravidez dela. Você conta que quando você estava muito triste, sofrendo, e sua filha, né, Deus usou sua filha para você, isso foi muito emocionante. Só que nesse processo que você ainda estava na igreja, na missão, você disse que fazia parte da Assembleia de Deus. Fazia né, parte da Assembleia de Deus. E aí depois você foi e conheceu o Verbo da Vida. Isso. Então foi nesse momento que o pastor começou, você achou diferente, algo diferente. Foi nesse tempo que você... Eu já conhecia o Ministério Verbo da Vida de Campina Grande, né? E quando veio para cá, eu fui participar. E aí, pastor Wellington, tenho muito apreço por ele, eu amo demais, ele e Girlene. Pastor Wellington, ele começou a me confrontar com a minha dor. Até então, eu já tinha encontrado pessoas, bichinha, acotadinha, passando por isso de novo. Eram pessoas que amaciavam, que alisavam a minha dor. Ou então dizia assim, mas mulher, tu grávida de novo, com 3 meninos, meu Deus do céu, era aquele pessimismo terrível, né? E agora? Sim, bichinha, agora tu vai ver. Agora tu vai ver o que é bom. Né? Agora, todo mundo te abandonou. Exato. Mas aí pastor Wellington, ele foi diferente. Ele e Girlene, eles me confrontavam. Você quer desistir por quê? Você tem 3 filhas, você tem que cuidar, você é forte, você é corajosa. O Senhor lhe ama, por isso que Ele lhe deu 3 filhas. É Ele quem vai lhe capacitar. Então aquelas palavras começaram a fazer sentido dentro de mim. Mas eu ainda tinha receio de acreditar que realmente aquilo era verdade. E aí, quando foi um dia de madrugada, eu chorando, grávida de Gessiana, e de repente a porta do quarto abre. Então eu segurei o choro, porque eu não sabia se era ela ou Júlia, para que elas não percebessem que eu estava chorando. E aí naquele momento Beatriz botou a mão em cima de mim e disse assim, Deus, em nome de Jesus, essa mulher nunca mais vai sofrer. Glória a Deus. Porque o Senhor a ama e ela é forte e corajosa. Ali ficou o choro no meio da garganta, nem subia nem descia. Porque eu dizia, meu Deus, como é que minha filha, com 6 anos, no meio da noite, levanta e vem até mim dizer uma coisa dessa. Aí foi naquele momento que a chave virou. Deu a virada, né? Foi naquele momento que eu percebi que realmente tinha algo diferente para acontecer na minha vida e eu tinha que mudar meus posicionamentos.
E como foi agora, depois dessa virada? Dessa virada de chave, foi com medo, foi temerosa, mas foi. Porque agora o que saía da minha boca era outra história. Agora saía, em Cristo Jesus eu sou forte. Em Cristo Jesus eu posso. E eu comecei a trazer agora a identidade de Cristo para a minha vida. E não era mais aqueles rótulos que as pessoas colocaram em mim. Não vai dar certo, não consegue, começa, não termina. Eu comecei a dizer a Deus, não, a partir de agora vai dar certo, porque agora é eu e o Senhor. E aí foi quando eu comecei a fazer um curso da nossa igreja, que é o Rema, que é um curso de treinamento bíblico, de estudo da palavra, né? E ele é muito forte, porque ele trata você com a palavra. Confronta você. Confronta demais. Aí eu descobri que eu era religiosa e não cristã. Eu aceitei Jesus de novo. De novo. De novo. Porque eu disse, não, Jesus, espera aí, vamos corrigir. Porque agora eu estava aceitando, não, Jesus, para não ir para o inferno. Porque tem pessoas que falam assim, né? Aceite Jesus. Por que você é crente? Para não ir para o inferno. É errado isso. Exatamente. Você tem que saber por que você aceitou Jesus. Você tem que conhecer a pessoa de Jesus. Não porque você está com medo de Jesus vai lhe matar. Isso. Não, você tem que amar Jesus pelo que ele é. Não porque alguém vai dizer que você vai para o inferno. Porque a maioria das pessoas fala assim, dessa forma. A gente sabe que existe o inferno, né? Mas tem pessoas que falam dessa forma, né? Para colocar medo. Eu estou crente porque eu não quero ir para o inferno. Mas não é bem assim. Não é assim, de jeito nenhum. É tão tal essa visão distorcida do sacrifício de Cristo, não que ele não tenha feito para que nós alcançássemos salvação e não fosse para o inferno. Foi para isso que ele nos salvou. Mas tem muito mais coisas, o pacote da salvação é muito grande, não é só isso. Aí foi quando eu descobri que antes assim, eu não fazia as coisas por medo de não ir para o inferno. De ir para o inferno. Porque era tão tal que às vezes eu ia para a festa. Aí quando eu estava lá na festa, eu dizia, ô Jesus, não vem agora não, que eu não quero ir para o inferno não. Era o medo, né? E aí quando eu estava na festa, que eu via uma pessoa bêbada, que eu via as pessoas zombando daquela pessoa, porque estava bêbada, porque estava naquele estado, eu sentava e começava a orar. Oh Deus, você tem o poder de mudar a vida daquela pessoa. Eu estou errada. Mas não dizia assim, Senhor, tem poder de mudar a minha vida. Não, eu já ficava, ô Senhor, deu uma oportunidade dessa pessoa conhecer você. E aquilo me constrangia, mas isso já era o cuidado de Deus com a minha vida. Era Ele sinalizando que o que Ele tinha para mim era muito diferente daquilo. E que se eu permanecesse da forma que eu estava, eu ia ficar igual aquela pessoa que estava ali caída, jogada no chão, se expondo. Então, o Espírito Santo sempre tratou isso comigo. Você está no lugar errado, o que é que você está fazendo aqui? E eu ficava toda morgada, porque às vezes até as pessoas não entendiam. Oxe, ela está estranha, está diferente. Mas era porque naquele momento o Espírito Santo me constrangia. E me questionava, me confrontava. Você está fazendo o que aqui? Aqui não é seu lugar, saia daqui. Pois é, e foi a partir do Rema, que foi um estudo profundo da palavra, eu disse, não, eu não aceitei Jesus só para não ir para o inferno. Eu aceitei Jesus porque Ele se fez pobre para que eu fosse rica. Ele se fez doente para que eu fosse curada. Não é? Ele se fez maldição para que eu fosse abençoada. Então eu tenho que ter uma visão diferente. Eu não vou para o inferno. Mas na minha vida na terra, a palavra de Deus diz que ela é abundante em Cristo Jesus. Então foi aí que minha vida começou a mudar. Eu sempre digo que a palavra não tem poder. Tem sim. E eu estava na sua casa e eu observando suas filhas e elas são uma bênção, né? Então tudo que é o exemplo. Os pais são exemplo dos filhos. E elas são muito assim da palavra, observando elas. Então, eu já levo isso de você. Então hoje, você se sente uma pessoa curada em Deus. Sim. Quantos anos você... Aquela virada mesmo, você disse, agora eu vou mudar a vida de outras pessoas porque eu sou curada em Cristo. Eu encontrei Jesus. Ele me encontrou há muito tempo, mas eu ainda não tinha encontrado Ele. Posso dizer que sem nenhum resquício, perdoei minha mãe, perdoei o meu pai, perdoei meu passado, deixei tudo limpo aos 32 anos de idade. 32 anos. Você tem quantos anos hoje? 39. O importante é quando você reconhece que você quer uma mudança de vida e você precisa de Jesus, né? Então, finalize a sua história no momento que você
se sentiu curada, que você sentiu aquela segurança em Deus e contar para as outras mulheres que Jesus é a cura que elas precisam. Cada vez mais que eu estudava sobre psicologia, que eu estudava a palavra de Deus, eu me achava no meu chamado. E eu entendi que tudo aquilo que nós estávamos vivendo era porque Deus queria nos usar naquela área. Né? E no meio desse período eu também perdi minha casa. Eu passei uma dificuldade financeira terrível e eu perdi minha casa. Então foi assim, perdeu o chão, perdeu o alicerce e pronto, agora desandou tudo. Mas foi aí que Deus começou a me ensinar a depender dele. Dependência de Deus. Foi aí que eu comecei a ver que não eram mais as pessoas. E um dia eu estava lavando roupa e Deus falou comigo, porque eu questionava ele. Como é que eu vou ser grata a fulano, a Beltrano que me ajudou? Como é que eu faço para retribuir tamanha ajuda, tamanho socorro? E aí Deus falou comigo e disse, sou eu que movo o coração das pessoas para lhe abençoar. Então você tem que depender de mim. Dependa de Deus. Porque se eu não mover o coração das pessoas para lhe abençoar, elas não lhe abençoam. Então isso foi uma libertação para mim. Porque a partir dali eu entendi que tudo que eu recebi era Deus que usava pessoas para me abençoar. Mas o que Deus dá é bom, perfeito e agradável. E foi para a liberdade que Ele nos chamou. Então eu estava me escravizando naquela tentativa de tentar retribuir as pessoas. Mas eu nunca ia conseguir. Né? Então foi a partir daí que eu comecei a depender de Deus. E foi a partir daí que eu comecei a desfrutar dos presentes inesperados dele. De favores sobrenaturais que a gente olhava assim e dizia, meu Deus, como isso aconteceu? Você conta que Deus lhe deu um carro. Foi sim. A casa onde você mora hoje, você disse, olha, irmã, não tinha um centavo. E alguém ligou, você foi olhar a casa sem um centavo, né? É fé, irmão, é dependência. É dependência. Seja dependente de Deus. É dependência total. Porque eu já tinha feito de tudo para tentar conseguir uma casa para minhas filhas e não tinha conseguido. E eu tinha feito um sorteio e não tinha dado certo. E a partir daquele momento eu disse, olha Deus, eu não faço mais nada, eu não mexo mais nesse assunto. Porque eu já entendi que ele não é da minha alçada. Então é com você. Na hora que for para o Senhor me dar uma casa, o Senhor vai me dar. Sem eu precisar pedir nada a ninguém, sem eu precisar estar me expondo. Porque até eu chegar a essa decisão, eu já tinha me exposto extremamente. Fora do limite. Né? Contando minha vida, contando minhas dificuldades, e ninguém se prontificava a me ajudar. Porque você não estava dependendo de Deus. Porque eu não estava dependendo de Deus, eu estava confiando em pessoas. E aí eu parei assim, eu disse, não, Senhor, é aqui. E uma vez eu estava deitada e o Senhor falou comigo, Ele disse, o seu Redentor é o seu marido. Aí eu pulei da cama, eu disse, meu Deus do céu, eu lhe aceito de novo, agora como meu marido. E a partir daí foi uma alegria e uma paz. Foi a verdadeira paz de Deus, que esse é todo o entendimento que começou a reinar na minha vida. Porque até naquele momento ali eu dizia, Senhor, eu não tenho mais para onde correr. Com dívidas, passando vergonhas, constrangimentos. Eu não tinha mais o que fazer. Coloquei um banco de tapioca para tentar solucionar problema financeiro. Arrumei um pior, porque foi na pandemia, para tudo pronto. Aí agora eu já estava com um débito também das coisas que eu tinha comprado para fazer o banco de tapioca. Aí ali eu disse, não, aqui parou, não mexo mais. E foi exatamente o que eu fiz. E com um ano, exatamente, um ano depois que eu tinha feito essa oração, que eu tinha entregado tudo isso na mão de Deus, Deus me contemplou com a minha casa. Conte a história do carro bem rapidinho, para nós, a história do carro que você... O carro foi assim, eu tinha ganhado um carro anterior e era para eu juntar o carro e a moto, que eu tinha uma moto 99 e andava com as minhas 3 filhas em cima e levava os filhos do vizinho, tudo para a igreja, que eu sou assim, eu só ando de turma, né? E aí eu fui vender para comprar o carro. E apareceu um carro e a gente comprou e a situação financeira não estava legal, foi por fé mesmo. Só que aí pagou a primeira parcela, a segunda, na terceira o negócio já foi desandando. E quando é um dia eu já não tinha mais o que justificar, aí eu estava lavando o carro para ir para a igreja. Telefone top. Telefone top. Aí atende ou não atende? Eu só fazia assim, meu Deus, eu vou dizer o quê? E aí quando eu atendi o telefone, que isso eu tinha lavado o carro, e eu lavando o carro, eu disse assim,
eu disse, Senhor, a sua palavra diz que tua bênção nos enriquece e consigo não traz dores. Então, se sua bênção me enriquece e não traz dores, eu preciso do carro. E a pessoa que me vendeu o carro precisa do dinheiro. Então, isso não está certo. E aí, quando eu entro para dentro de casa, estou tomando banho, o telefone toca. Quando eu saí, que atendi, era a pessoa que tinha me vendido o carro e disse, olha, minha irmã, atenda esse telefone desse, não é para te cobrar, não. Você fica devendo. E aí, ele foi e disse assim, veio uma pessoa aqui e quitou o seu carro. Glória a Deus. Vai embora trabalhar para Jesus com as suas filhas. E verdadeiramente, o meu carro tem servido para trabalhar para Jesus. Milagres e milagres. É um carro baixo, mas não tem buraco, não tem ladeira, não tem lugar que eu vá que eu não passe com ele. Não arrasta em canto nenhum, e o que for para fazer para o Senhor, nós estamos fazendo. Amém. Suas considerações finais, né? O que é que você disse, né? As mulheres que estamos ouvindo que já passou, está passando o mesmo processo que você passou, né? E não sabe o que fazer, não tem essa identidade formada ainda, né? Porque existe a identidade formada, o propósito de vida, o que eu quero fazer da minha vida, para onde eu vou, né? Então, dependendo das pessoas, não depende de Deus. O que é que você disse? Em primeiro lugar, eu diria que nós precisamos conhecer Jesus. Não de ouvir falar de alguém que pregou, de alguém que falou sobre Jesus, mas conhecermos Jesus pessoalmente, intimamente, se tornar íntimo dele. E você se identificar com o sacrifício dele. Porque a partir do momento que confessamos Jesus, não nascemos de novo. A Bíblia não diz que nos tornamos nova criatura. Então, espiritualmente, nós adotamos o DNA de Cristo. Então, se você tem na sua vida o DNA de Cristo e agora você é templo e morada do Espírito Santo, então você precisa receber isso como a melhor coisa de sua vida, e você se amar, e você se cuidar, e você se curar. Se perdoar, porque tem pessoas, e eu era assim, Jesus já havia me perdoado, mas eu ainda não havia me perdoado. E aí é que as feridas continuam, porque a Bíblia diz que Jesus joga no mar do esquecimento os nossos pecados, né? Jogou, ele não lembra, que ele disse a Jerusalém, ele disse, vem cá, me desperta aí a memória. Não é lá, eu até anotei aqui, Isaías 43. Ele diz, vem, me desperta aqui a memória. Apresente suas razões para que eu possa lhe justificar. Então, muitas vezes a gente ainda tem receio de chegar a Deus e dizer, Deus, eu escolhi errado, eu errei, mas eu estou aqui. E eu quero continuar de forma diferente. Né? E assim, eu sempre digo, você servir a Cristo com medo é uma história. Quando você serve a Ele com gratidão é outra história. Porque é diferente eu dizer, eu não vou para a festa, ou fazer alguma coisa que não agrada a Deus, para eu não ir para o inferno, e você dizer assim, eu vou deixar de fazer isso, porque eu amo mais o Senhor do que isso. E foi essa mudança de entendimento que minha vida mudou. Porque agora eu peguei meu livre-arbítrio e eu dizia assim, Senhor, eu sei que eu posso fazer isso, mas o meu livre-arbítrio eu dou a você. Porque a partir de agora eu quero o que você quer para mim. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu viva. Então faz 8 anos que eu vivo só. As pessoas questionam, a casa que não sei. Eu dependo do Senhor. Do que Ele decidiu. Do que Ele decidiu. E foi a partir daí que a gente começou a servir ao Senhor com obediência. Porque agora é o que o Senhor diz. Né? Então se cure, se ame, se perdoe, porque Jesus já lhe perdoou. E Ele lhe ama independente do que você fez. O que passou, passou. Só quem lembra dos nossos pecados é o diabo. Então, tudo que vir de lembrança na sua mente, na sua vida, sobre o seu passado, não vem da parte de Deus. Porque Ele é o próprio amor, e a Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que é bom vem de Deus. Amém. E a segunda coisa, use seu testemunho para você alcançar vidas. Porque às vezes as pessoas têm vergonha de dizer o que passou, de dizer o que sofreu. Mas se eu estou aqui hoje, se eu tenho as filhas maravilhosas que eu tenho, foi porque a misericórdia dele me alcançou. Porque se fosse por mim mesmo, jamais isso teria acontecido. Então conte, testemunhe, professe essa palavra. Porque quando você começa a cuidar da dor do outro, a sua para de doer. Quando você começa a ajudar o outro, as suas coisas se resolvem que você nem vê.
né? Então, eu dou esse conselho, porque foi assim que nós vencemos. E eu tenho dito que a minha família foi criada para levantar outras famílias. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, muito obrigada. Foi um prazer, né? Uma satisfação conhecer você, conhecer seu testemunho, que eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas que estão ouvindo. Se erga, se ame, se levante, conheça Jesus. Não de ouvir falar, mas de ter experiência particular, né, verdadeira. Não dependa das pessoas. Não confie no dinheiro que está no banco, porque tem pessoas que dizem assim, né? Tem pessoas que dizem assim, eu vou conseguir porque fulano vai me emprestar. Não, mas confie no teu Deus, que é teu Pai. Você é filha e filho dele, amada. Amém? Então que Deus abençoe sua vida, sua família, que você continue nesse ministério, que ganhe almas para o reino de Deus, que ajude mulheres a ser curadas em Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Irmãos, já vamos terminar o programa nessa tarde. Gostaria de lembrar os irmãos que nosso culto na nossa igreja, Ladeira do Salgadinho, Assembleia de Deus Ministério Internacional do Pará, Pastor Douglas, Missionária Valdívia. Dias de culto são segunda, quartas e sexta e domingo, amém? Hoje a gente vai ter um culto ali na Praça do Oiteiro, a primeira praça. Você está convidado, Deus tem uma palavra para você, amém? Então que Deus abençoe, manda a paz do Senhor para as meninas do conjunto da nossa igreja, né? Pai do Senhor para o nosso pastor da nossa igreja. Que Deus abençoe as minhas amigas que estão nos ouvindo aí. Nossa amiga Rosélia, né? Que é muito amada por nós. Sim, por mim também. E quem deu a indicação, viu? Da nossa irmã. Rosélia, eu vou falar com você. E Deus abençoe. Se você também, né, quer participar, né, fale conosco. Seja também patrocinador dessa obra, irmão. Né, para levar para mais lugares. Que Deus vai abençoar a sua vida. Fique com Deus e até a próxima programação. Que Deus abençoe.